momento para a gente colocar a ventilação mecânica protetora. Não esquece, os primeiros 7 dias são os principais, é o principal momento para a gente iniciar a ventilação mecânica protetora. Porque são nos primeiros 7 dias que a atividade inflamatória está toda, e se você machucar mais, você pode aumentar a sequela, vai aumentar a cicatriz, vai piorar a inflamação e, portanto, piorar o prognóstico. Pensando na ventilação mecânica, dependendo dos parâmetros que a gente coloca, a gente pode causar um monte de lesões, que vocês com certeza já escutaram alguns desses nomes. Alguns deles são bem parecidos entre si, mas cada um deles é diferente, e tem um monte de coisas dentro de cada uma dessas esferas aí de lesões, mas todas elas andam juntas, todas. Por exemplo, o barotrauma é um pouquinho mais fácil de é o mais famoso, é o mais antigo talvez. E é a lesão por pressão excessiva. É simplesmente quando você coloca muita pressão e essa pressão pode estourar o pulmão. Baro de pressão, trauma, trauma, tá bom? Volotrauma, por exemplo, é um pouquinho diferente. Não é apenas pela pressão, é pela distensão do alvéolo. Mas concorda comigo que acaba andando junto? Dessa vez eu não tô falando que uma bexiga tá estourando porque ela tá com pressão demais. Eu tô falando que a bexiga tá estourando porque eu tô esticando demais a parede da bexiga. E já vai junto, por exemplo, com o distensionamento, que é o strain. Tudo isso não precisa saber os nomes, não precisa decorar, mas precisa saber que eles andam juntos e que eles existem. São formas, entre aspas, diferentes de você machucar o pulmão, tá bom? Pensando no pulmão, pensando que a gente vai estar assumindo o papel da ventilação desse pulmão, desse paciente, vocês têm que entender que a partir desse momento, o paciente está colocando o sistema ventilatório todinho nas mãos de quem está controlando o ventilador. Então você aumenta a frequência, você coloca mais volume, você tira volume, você faz o que você quiser com o pulmão do paciente. E eu preciso que vocês entendam essa responsabilidade, porque, poxa, é bem complexo. E uma coisa que eu sempre escuto, principalmente de aluno de graduação, na hora que a gente está indo lá para o estágio, mas se eu matar alguém? Pessoal, nenhuma dessas lesões aqui aparece em 1 minuto de lesão, quer dizer, de coisas erradas. E o ventilador mecânico, ele é feito para proteger você de fazer coisas erradas. É que nem eu falei essa semana pro pessoal da enfermagem que a gente está fazendo treinamento do pronto-socorro no ventilador mecânico. E, pessoal, o ventilador mecânico, ele é anti-burro. Para você fazer uma burrice, você vai ter que se esforçar. Ele não deixa você fazer uma burrice. Mas a maior parte dessas lesões aí, elas aparecem quando você coloca uma configuração errada e vai levando por um bom tempo. Um bom tempo é coisa de 30 minutos, 1 hora, já é suficiente para aparecer uma lesão. Mas a gente sabe também que não é 1 hora, 2 horas que esse paciente vai ficar na ventilação mecânica. É 1 hora, 24 horas, por uns 5, 10, 15 dias. Então não é uma inspiração que vai fazer alguma coisa errada. São algumas. E por isso também que eu acho importante quando a gente trabalha no hospital que tenha outras pessoas junto com você. E eu não estou falando de pessoas que trabalhem ao seu lado, mas se você passa plantão para uma pessoa do outro plantão e tem uma discussão do tipo, olha, eu não acho que esse parâmetro aqui está certo, isso ajuda. Tá? Isso minimiza muito a chance de fazer besteira. Ainda mais a gente como físio, de repente, fazendo plantões de 24, 48 horas. Você fica um pouquinho viciado com algumas coisas, porque você às vezes acaba passando batido por alguma coisa que você acha que está certo. Então, não é fácil fazer esse tipo de lesão. Acontece, mas a maior parte dessas lesões não aparecem em lesões, em configurações absurdas. São em configurações simples e pequenas, que às vezes a pessoa bate o olho e realmente 3, 4 fisioterapeutas nem percebem que está errado.
e vai mantendo, e isso vai se levando até causar as lesões. O treinamento que eu estou fazendo no PS é para que todo mundo conheça a ventilação mecânica. Porque a partir do momento que você bate o olho numa ventilação mecânica, você tem que saber se o paciente está grave ou não. Tem que saber, eu não sei configurar, não sei o que é volume corrente e tudo. Aí você tem que bater o olho e falar, tá grave. E são esses parâmetros que a gente vai discutir. Se eu falo de ventilação mecânica, qual o primeiro parâmetro que vocês lembram? Que todo mundo sempre fala de ventilação mecânica protetora. Conhecem algum nome que vem na cabeça? Tipo, qual parâmetro? Por exemplo, eu não coloquei aqui no nessa aula, mas a driving pressure não, perdão, a FiO2 é a fração inspirada de oxigênio. Qual a configuração que a gente tem que ajustar? Esse eu sei que você já sabe. Vai lá. Tá, gente, pelo amor de Deus. 21%? E se o paciente você colocou 21% e o paciente está desaturando? Eu posso aumentar? Pode. Qual é, portanto, a resposta certa? Não é 21%. Qual a resposta que vale para qualquer paciente? A FiO2 ela tem que ser ajustada pela menor FiO2 necessária para uma saturação acima de 92%. É a mesma ideia do catéter de oxigênio, da máscara, da forma que for. O oxigênio sempre tem que ser dado na menor quantidade necessária para o paciente saturar acima de 92. Você falar, por exemplo, 100%, se o paciente estiver saturando 99%, tá ótimo, sim. Mas não tá certo, porque o certo é a menor quantidade possível, necessária. Bom, FiO2 é um ajuste bem importante. Se você manter uma FiO2 acima do necessário, o oxigênio é tóxico. Esquece que o oxigênio enferruja. O oxigênio libera radicais livres, o oxigênio oxida, inflama, e você pode causar uma inflamação pulmonar muito grande simplesmente por estar dando oxigênio demais. Então, o oxigênio, a menor FiO2 necessária para uma SpO2, saturação periférica de O2, para que ela fique acima de 92. Show? Mais algum parâmetro que vocês se lembrem? Lembra? E esse é o principal ajuste de ventilação mecânica, e quando a gente fala de ventilação mecânica protetora, é o que primeiro tem que vir na cabeça de vocês. E isso para uma equipe multi. O principal parâmetro da ventilação mecânica protetora é o volume corrente. Quanto que ele tem que ser ajustado? Volume corrente? Isso. Qual o volume corrente que eu tenho que ajustar? Quanto de volume corrente? Professor, tem que fazer aquela conta? Isso aí. Tem que fazer a conta.
E qual é a resposta de É de automático acordo que com vocês têm cada que ter? pessoa. É de acordo com cada pessoa, né? Isso. Não esquece, o volume corrente ele tem que ser dado pela altura da pessoa, pelo peso ideal dessa pessoa, pelo peso predito, que é aquele PBW ali, tá? Que é dado por aquela fórmula, que é uma fórmula bem doida, dá para dar uma simplificada, mas a resposta que vocês têm que ter na cabeça é: volume corrente deve ser ajustado por volta de 6 ml por quilo do peso predito. 6 ml por quilo do peso predito para cada pessoa. E para cada pessoa vai ser um volume, tá? Da onde que veio essa ideia de volume corrente predito? Primeiro porque quando você come uma pizza e você engorda 1 quilo no final de semana, seu pulmão não aumentou de tamanho por conta disso. Então você tem que ajustar um volume corrente para o tamanho do seu pulmão. O seu pulmão não vai aumentar de tamanho se você engordar. Então é pedado pelo seu tamanho. E pelo seu sexo. Homens tendem a ter uma caixa torácica maior, o pulmão do homem é maior do que o da mulher. Então, homens comportam um volume corrente um pouquinho maior. Mas é pouca diferença também. Então, para ambos, a gente faz uma continha e a resposta que vocês têm que ter na ponta da língua é 6 ml por quilo do peso predito. Não é do peso real. Deus. Isso veio porque se eu colocar 6 ml no pulmão saudável, ele vai se distribuir de uma forma, mas se eu colocar num pulmão um pouco mais fechado, ele vai se distribuir de outra forma. Mas por volta de 6 ml por quilo é um volume corrente baixo. É o quanto a gente respira tranquilo e confortável, por exemplo. O suficiente para manter um corpo, de você tirar o gás carbônico que o corpo está produzindo. Ele veio desse estudo aqui. Nesse estudo, eles compararam ventilar os pacientes com 12 ml por quilo do peso predito versus 6 ml. Repara que não é um estudo tão antigo, dos anos 2000. Tá, já tem 22 anos, mas comparado com todos os outros estudos que a gente tem, não é uma coisa tão antigona assim. Tipo, provavelmente todo mundo quando nasceu aqui não tinha, não era assim. Então, 12 ml por quilo é absurdamente alto. Para mim, por exemplo, é a diferença de me ventilar com 500 ml ou com 1000 ml. 1 litro ou 500. E aí, eles perceberam que o estudo que estava ventilando com 12 ml por quilo, os pacientes estavam morrendo muito mais, cerca de 40%. Enquanto que o que estavam ventilando com apenas 6, morria cerca de 30%. Por conta disso, o estudo teve que ser parado antes do final. Mas a gente já teve uma resposta antes de atingir o final do estudo. A gente percebeu que, simples assim, se você ventila com 12 ml, você mata mais do que se você ventilar 6. Bem? Cortei. Dei uma tropeçadinha na internet. E aí, meninos, tudo bem? Conta pra mim. Fez sentido? 6 ml por quilo? Só que não tiveram estudos com 8 ml por quilo. Não tiveram tantos estudos de 6 versus 7. Mas quanto menos volume corrente, maior a chance de sobrevida dos pacientes. Só que se você chegar num volume corrente muito baixo, não dá para você ventilar também o pulmão do paciente, porque o ar não vai nem chegar até lá. Então a gente começou a adotar o número padrão
por volta de 6, mais ou menos 2. Então, você pode ir de 4, 5, 6, 7, 8. Então, entre 4 e 8 ml por quilo. Parece ser um volume corrente que está associado a um melhor prognóstico. Deixa eu ver esse daqui que é mais legal. E aí? Tudo bem? Qual o principal parâmetro que eu vou usar para subir ou reduzir meu volume corrente? O que vocês conseguem pensar? Do tipo, eu tô com isso daqui na mão, eu vou ter que aumentar o volume corrente. Lembra que o volume corrente está associado, ele é necessário para você tirar o gás carbônico do sangue, tá? Então, primeiro eu vou pensar, lógico, na frequência, que a gente vai discutir já já. Mas quanto mais ar eu coloco para dentro e mais ar eu coloco para fora, mais gás carbônico eu tiro do meu organismo. Pacientes com situações graves como essa costumam ter muito gás carbônico, muito. E o gás carbônico vai estar aumentado por um monte de problemas, mas basicamente porque você aumenta o espaço morto. Lembra que você vai ter áreas que vão ventilar, mas não vão perfundir. E não vão perfundir porque o corpo está todo inflamado e pode ter pequenos trombos, pequenas áreas de TEP. Então, quer dizer, o sangue não passa. Algumas áreas, por conta daquela distribuição do ar e de tudo mais, algumas áreas vão estar super, hiper insufladas, vão estar esmagando alguns capilares. Então você vai aumentar o espaço morto, você vai aumentar o shunt, você vai diminuir a área de pulmão. O pulmão vai estar todo branco, vai estar trocando gás. O oxigênio não entra, mas o foco agora, por enquanto, vai ser o gás carbônico. O gás carbônico não sai. Então você aumenta o espaço morto, aumenta a shunt e você aumenta a produção de gás carbônico, porque seu corpo está todo machucado, todo inflamado. Você caiu da escada, você se quebrou, você fez uma cirurgia, seu corpo está aumentado, você está com febre. Então, a nossa terapia com a parte pulmonar vai focar em tentar tirar o máximo de gás carbônico possível. Mas junto disso, a gente tem que pensar em reduzir a produção de gás carbônico também. Uns ajustes aqui que são bem mais complexos, eu vou mostrar, mas daqui o que eu preciso que vocês saibam, eu vou resumir para vocês, tá? Então, por exemplo, pacientes que estão dessa forma, eu preciso manter eles sedados ou bloqueados. Bloqueados é quando você usa um bloqueador neuromuscular, a famosa crurarina, que é uma substância que bloqueia o seu motor, apenas o seu neurônio motor. Você não movimenta, mas você sente. Se você usasse só ela, você usaria. Você conseguia sentir tudo totalmente seu corpo. Você só não consegue se mexer. Esquisito de pensar, né? Mas é um bloqueador que desliga seu corpo. Se seu corpo está desligado, a chance de você produzir muito gás carbônico, porque você está com o músculo tenso, porque você está tremendo, porque você está se agitando, diminui então a produção de gás carbônico. Bom, sedação, porque quando você está dormindo você respira mais devagar, porque você não precisa, seu corpo está mais relaxado. Aí, tem alguns ajustes aí, de verdade, são muito específicos, e eu uso essa aula apenas para, nem para residência, eu acho que isso já é mais para quem já está na área mesmo, tá? Aumentar a pausa INS, aumentar a frequência respiratória, tudo isso. Diminuir espaço morto, TGI. TGI é uma mangueirinha que a gente coloca dentro do vento do tubo
para ventilar o espaço morto. Ajuda. Mas eu vou pedir a atenção de vocês na posição prona. A posição prona, ela salva mais vidas porque ela tira mais gás carbônico e não porque ela aumenta a oxigenação, que é bem ao contrário do que todo mundo sempre pensa. Então, desse slide, o que eu vou pedir para vocês só entendam que o volume corrente serve para tirar gás carbônico. Quanto maior o volume corrente, maior a quantidade de gás carbônico saindo. Não é simples assim, porque se você colocar muito volume corrente, a gente já percebeu que está associado a maior morte. Então, como que eu posso fazer para aumentar a tiragem de gás carbônico, mas não matar mais? Porque se eu estou tirando gás carbônico quer dizer, se eu subo o volume corrente para aumentar a tiragem de gás carbônico, mas isso está matando mais? Como assim? Eu também preciso tirar gás carbônico, porque gás carbônico em excesso também está associado com pior prognóstico. Então, alguma coisa não está batendo. Mas pensem que o volume corrente serve para tirar gás carbônico, tá? Também, mas principalmente para isso. Próximo ajuste é a PIP. Esse é bem famoso. O que é PIP, pessoal? Pressão de expiração? Pressão de expiração? Pode ser. É uma pressão positiva que fica dentro do pulmão no final da expiração. Eu vou tentar ativar minha legenda só para ver o que acontece, tá? Se estiver atrapalhando, vocês me avisem. Não sei se vai funcionar, mas a gente vai testando. A PIP é uma pressão positiva que fica dentro do pulmão quando você solta todo o ar, tá? Beleza. Então, quando o paciente solta o ar, você coloca uma pressão, você garante que uma pressão vai ficar presa lá dentro do pulmão. Na prática, é isso daqui, ó. Quando eu puxo o ar, lembrando que isso daqui é um pulmão saudável, tá? Eu abro meu pulmão. Quando eu solto o ar, algumas áreas do meu pulmão podem fechar. Então eu posso usar uma PIP, que é uma pressão que vai ficar presa lá dentro, e não vai deixar fechar. Então, quer dizer, eu solto o ar, mas ela garante que alguns alvéolos vão ficar abertos. O que é muito bom. Maravilhoso. Fantástico. Então a PIP é boa. Só que ela tem algumas contraindicações, lógico. Porque assim, dá uma olhada nesse estudo aqui, ó. Ele é de 2001 também, é um pouquinho antigo. Quer dizer, um pouquinho. Na primeira fotinha, ali da esquerda, o pulmão está bem fechado, tá? Indo da esquerda para a direita, o que a gente foi fazendo foi aumentar a PIP. Então, PIP de 0, depois PIP de 5, 6, 8, 10, 20, e aí foi aumentando a PIP. E basicamente é óbvio, né? Quanto mais pressão eu coloco dentro de um pulmão, mais aberto esse pulmão fica. Que ideia. Simples assim. Se eu quero abrir o pulmão, tirar toda a água que está ali presa dentro dele, eu uso o PIP. Se o pulmão está todo cheio de líquido, se eu pressurizar, o líquido sai. É uma bexiga que está dentro d'água, com água dentro, então eu encho a bexiga de ar e coloco muita pressão ali dentro, a água sai. Beleza. Só que igual uma bexiga, se ela estiver vazia, eu consigo encher ela com um pouco de dificuldade na hora que ela está vazia. Eu vou ter que fazer muita força. Aí ela vai encher. Aí ela vai ficar mais ou menos cheia, vai ficar mais ou menos fácil para eu encher também. E conforme a bexiga vai ficando mais cheia, mais cheia, mais cheia, vai ficando mais difícil de encher. Essa é a complacência. E a gente percebeu que quanto maior fosse a PIP,
depois de um certo ponto, a complacência também ia ficando cada vez pior. Então, quer dizer, a complacência pulmonar, ela é horrível num paciente que está com o pulmão todo bagunçado, todo mexido, todo infectado, com SARA, com alguma coisa nesse sentido. E a complacência é horrível. E aí eu coloco um pouquinho de pressão, de PIP, a complacência vai melhorando, o pulmão consegue expandir mais, porque agora tem mais áreas abertas. Só que depois de um certo ponto, vai dando a volta. A complacência volta a piorar. E ela não volta a piorar dessa vez porque o pulmão está cheio de líquido. Dessa vez ela começa a piorar porque o pulmão está cheio de ar. Porque não dá para você ventilar um pulmão que já está cheio de ar. Então imagina, você pega uma bexiga, deixa ela aberta ali com uma pressão. Só que agora, além dessa pressão, você quer colocar uma pressão a mais, que é a do volume corrente. Aí você vai e coloca 400 ml. Poxa, colocar 400 ml numa bexiga que está toda fechada é difícil. Uma que está mais ou menos aberta vai fazer de boa. Vamos lá, uma colada vai ter que fazer, vai ter que abrir. Uma que já está mais ou menos, fica fácil. Agora, numa que está totalmente aberta, também fica difícil, porque ela vai fazer isso, ó. Não tem espaço para ela encher. Conseguiram entender? Manda um joinha aí para eu ver. Ou fala que sim. Ou alguma coisa. Sim. Então a PIP resolve? Resolve até certo ponto. Depois disso ela começa a atrapalhar. E outra, encher uma bexiga que está cheia de água dentro é uma coisa. Encher uma bexiga que está dentro de uma piscina é outra. Então a PIP, ela resolve? Resolve. Mas é mais fácil eu pipar um alvéolo que está só dentro de uma piscina do que um alvéolo que está com água dentro dele. Então, quer dizer, é ruim? É horrível. Os dois são difíceis. Mas se um pulmão que está com ar, com água dentro dele, eu colocar uma PIP muito alta, é um pulmão que não vai melhorar só por isso. Eu preciso tirar a água que está dentro dele, dentro do alvéolo, da SARA pulmonar. Uma SARA extrapulmonar, não. Uma SARA extrapulmonar, ou seja, estou colocando uma bexiga que está seca, mas dentro de uma piscina, essa é mais fácil de eu insuflar, de eu encher. Os dois são difíceis, mas essa é menos difícil, menos impossível, talvez. Então, pacientes com SARA extrapulmonar se beneficiam normalmente de uma PIP mais alta, enquanto que pacientes com uma SARA por motivo pulmonar, tipo um COVID, uma infecção, uma pneumonia, normalmente eles não respondem bem a uma PIP. Normalmente não é exclusivamente. E quanto que vocês acham que é uma PIP boa? Conta mesmo, vai lá, fala o número que vocês acham que é de PIP. 6. 6 é uma PIP boa, tá? Existe uma ideia de PIP fisiológica. PIP fisiológica seria uma PIP que mantém seus alvéolos abertos de uma forma não muito agressiva para o seu pulmão, tá? Essa PIP fisiológica, ela gira entre torno de 3 e 5 ml. Mas eu não sei por que aconteceu, mas acho que as pessoas não gostam dos números ímpares, então a PIP há um tempo atrás, meio que de forma natural, mas não oficial, agora a PIP está sendo deixada em 6, perdão. E ultimamente a gente está adotando uma PIP de 6, eu acho que é porque é par, é um número redondo. Tem alguma fundamentação? Não. O consenso diz que deveria ser de 3 a 5.
uma PIP baixa. Mas a gente está usando o PIP de 6. Tá tudo bem. Tem lugar que já está deixando uma PIP de 8. Aí eu já estou achando que é um pouquinho alto para você deixar com qualquer paciente uma PIP de 8. Tá errado? Alguns casos, sim. O que vai me dizer se uma PIP de 6 ou de 8 é boa ou é ruim? É o pulmão. Não tem jeito. Também é um parâmetro que tem que ser individualizado. O volume corrente, a FiO2 e agora a PIP também. O que vai me dizer se uma PIP é alta ou baixa? É essa curvinha aqui. A partir do momento que a complacência começar a ficar ruim, é porque a PIP está estragando. Está muito cheio o seu pulmão. Uma PIP muito baixa, seu pulmão também vai ficar muito duro. Também é um valor que tem que ser individualizado. Agora, qual o valor? Um monte de formas diferentes de saber qual é esse valor. Um monte. Vamos discutir isso já já. Antes, eu preciso te mostrar isso aqui, ó. Numa fase exudativa, na fase que o pulmão está bem inflamado, a gente tem que indicar uma ventilação mecânica protetora, uma PIP ideal para cada caso, tá? Mas depois que o paciente já está numa fase em que o pulmão está um pouco mais rígido, mais duro, um pouco mais fibrosado, ele vai ter pouca resposta à prona, à PIP, perdão, e à prona também. Porque é um pulmão duro. Agora não é só uma bexiga que está difícil de abrir, ela já é dura e acabou. Ela não vai responder bem à PIP. A complacência desse paciente vai ficar pior. Então é um paciente que você não vai conseguir utilizar uma PIP tão alta. Fez sentido? Sim. Quanto de PIP? Isso é uma pergunta que está rendendo discussões desde 2020, aliás, desde 2000, porque não tem uma resposta certa. Tem um monte de estudos, um monte de ideias para falar, usa PIP X, não, usa PIP Y. E eu vou mostrar para vocês o que é mais realizado hoje em dia. Primeiro e mais famoso, esse estudo aqui de 2000, ele fixou a PIP e a FiO2. Por quê? Porque se você está com um pulmão que está muito fechado, por consequência, ele não está fazendo tanta troca gasosa e também, por consequência, a saturação está caindo. Então, a PIP, por você abrir um alvéolo e manter ele aberto, a PIP também está relacionada à melhora da troca gasosa, a oxigenação. Então, quer dizer, você abriu a bexiga que está toda fechada, cheia de água, vai fazer essa bexiga voltar a funcionar. Então, a PIP está relacionada com a melhora da troca gasosa. Tem essa tabelinha, é uma tabela fixa, tá? Ela não muda os parâmetros. E o que eu quero que vocês percebam é que ela anda junto com a FiO2. Como assim? Se o paciente, por exemplo, está com uma FI de 30 e uma PIP de 6, ali do lado esquerdo, a primeira coluna, tá vendo? Aí o paciente está ali, ele está saturando bem, deu tudo certo. Aí o paciente piorou um pouquinho, ou seja, a saturação dele caiu para 88, 89. Você vai precisar andar um pouquinho para a direita. Você vai precisar dar um passo para a direita. Então, o paciente está aqui com uma FI de 30 e uma PIP de 6. Agora, ele vai ter que andar um pouquinho para a direita. Ele vai ficar agora com uma FI de 30, uma PIP de 7. Se ele piorar mais um pouquinho, ele vai com uma FI de 40 e uma PIP de 7. FI de 40, PIP de 8. Ali no primeiro passinho rosa, uma FI de 50 e uma PIP de 8. E ele vai subindo essa escada. Conforme ele vai piorando, ele vai da esquerda para a direita. E conforme ele vai melhorando, ele vai da direita para a esquerda.
Então, por exemplo, na primeira coluna ali do paciente com uma FI de 80 e uma PIP de 12. Aí o paciente melhorou, a gente anda um pouquinho para baixo. A gente vai para o 80 de FI com 11 de PIP. É isso. Não tem muito segredo, não. Ah, não tem conta? Não, é isso. É o que é, e é isso. Essa é a tabela mais antiga que a gente usa e até hoje ainda usa essa tabelinha aqui. O lugar ainda usa. Deu para entender, meninas, como é que ela funciona? Chama PIP Table. Tabela de PIP. Um nome também bem criativo. Conseguiram entender? Estão quietinhas hoje. Preocupado. Posso seguir? Além dessa tabela, temos outras. Muitas outras. Mas vamos tentar entender como é que elas funcionam. Quando eu coloco uma PIP dentro do pulmão, eu estou pressurizando esse pulmão. Se eu colocar uma PIP muito alta, eu estou colocando uma pressão muito alta. Eu acabei de falar que existe barotrauma, que é trauma por pressão. Então eu não posso colocar uma PIP muito baixa, porque senão o pulmão não abre. Eu não posso colocar uma PIP muito alta, porque senão a complacência piora. Se a complacência piora, a pressão piora, piora tudo. Então, uma das formas de eu saber que a PIP que eu estou dando tá boa ou tá alta é pela pressão de platô. A pressão de platô tem que ser ajustada em 30. Até 30, perdão. Eu não ajusto a pressão de platô, perdão. Eu ajusto a PIP. A pressão de platô é uma medida que o ventilador mecânico me dá. Eu sei que está meio complexo, mas é basicamente assim. A PIP está de 10 e a pressão de platô está de 29, sei lá. Aí eu vou lá e coloco uma PIP de 12 e a pressão de platô de repente vai para 35, 36. Tá? Aí significa que, opa, passei do ponto. Vou descer um pouquinho essa PIP. Vou deixar a PIP de 10 de novo. Ou 8, ou enfim, o quanto você achar melhor, desde que não estoure a pressão de platô de 30. Pressão de platô, lembra que não é a pressão de pico. Pressão de pico é assim que você puxa o ar. É a pressão da via aérea. Pressão de platô é a pressão do alvéolo. É a pressão do ar que já entrou e já se acomodou dentro do seu pulmão. Essa é a pressão de platô. Ela tem que ser prioridade para ficar abaixo de 30. Bom? E por fim, no dia de hoje, a gente vai falar sobre a prona. Pronar o paciente é colocar o paciente de barriga para baixo. E é aquele paciente que está na foto, aquela imagem de ventilação mecânica protetora. E pronar um paciente tem um monte de vantagens. Um monte. Vocês conseguem me explicar o porquê que a gente prona? Tipo, o que justifica uma prona? Porque a parte dorsal vai ficar mais livre e não vai ter a pressão dos outros órgãos em cima do pulmão. Perfeito. Também. Qual órgão, principalmente? O coração. Perfeito. É isso. Quando você está deitado de barriga para cima, que é o caso dessa imagem aí,
o líquido está escorrendo todinho para baixo, tá vendo? A parte, além do líquido do próprio pulmão, tem o peso do coração. E o coração pesa 1 quilo e 200 mais ou menos. É pouquinha coisa? Pô, mas 1 quilo e 200 em cima de um pulmão, para quem já está morrendo de falta de ar, é muito. O líquido que está no pulmão pesa. E tudo isso esmagando o pulmão atrapalha. Só que a parte de trás do pulmão, ela é maior do que a parte da frente. Por uma questão de evolução, de anatomia, do que vocês quiserem acreditar, mas é o que é. Quando você prona o paciente, você vai ter uma área muito maior para ventilar, livre. Quando você está de barriga para cima, ó, vem ali comigo, são aqueles, deixa eu pensar aqui, são as figuras A e B na linha de cima, tá bom? Na figura, ó, então, ó, A, B, suas duas colunas. Pega as duas figuras de cima, a A e a B. Aqui estão exatamente embaixo ali do nome, tá? A e B. Embaixo é C e D. No A, é um pulmão saudável. Somos nós agora. Se você deitar de barriga para cima, o coração vai apertar o seu pulmão, principalmente do lado esquerdo, e o próprio peso do pulmão vai cair sobre o pulmão. Então, a parte de trás do seu pulmão vai ficar um pouco mais fechada. Quando você tem uma situação do tipo SARA, além de estar mais fechada, vai ter mais líquido. Ó, ali em cinzinha, na figura B, cinza um pouco mais escuro, é o líquido se acumulando na parte de trás do seu pulmão. Agora, se você vira o paciente de barriga para baixo, como é na figura C, ou você mesmo se deitar de barriga para baixo, a parte que vai ficar fechadinha é menor. E a parte que vai conseguir expandir mais é muito maior. E se você tiver líquido, principalmente o líquido vai se acumular ali, do lado do coração. E o peso do coração sobre o pulmão atrapalha o pulmão. Mas o peso do pulmão sobre o coração ajuda o coração a trabalhar melhor. Por quê? Porque vai ajudar a fazer mais pressão. Você ajuda a pré-carga. Você ajuda o coração a conseguir contrair com mais força. Vai ter mais peso ali. É como se fosse um empurrãozinho para descer. É como se fosse descer um carro e de repente alguém vai dar um empurrãozinho na ladeira. É isso. Você facilita o trabalho do coração, você ajuda o pulmão a expandir mais, você tira o problema do líquido e concentra o líquido numa região que não vai atrapalhar tanto. Você ajudou um e o outro. Fantástico, maravilhoso. Eu gosto desse exemplo aqui, ó. Pensa que é um coninho, um chapéu de festa daqueles de aniversário. A sua caixa torácica é como se fosse aquilo, onde a ponta é a parte que fica seu coração. Se você tem um monte de brigadeiros ali dentro, um monte, imagina um chapéuzinho de festa que você roubou um monte de brigadeiro para ir comer feliz da vida. A parte que está na ponta ali, quer dizer, num pulmão, numa pessoa que está deitada de barriga para cima, é a parte da base daquele chapéuzinho, não é a ponta. Poxa, o peso vai cair sobre um monte de brigadeiro. Mas se você vira de ponta cabeça, o peso cai só em um, ou dois, ou três, mas só ali a ponta. O resto vai ficar livre. Você vai esmagar muito menos brigadeiro. Vai esmagar mais o que está ali embaixo? No caso do pulmão, não necessariamente. Já está cheio de líquido. Pior do que isso não vai ficar. Mas você consegue liberar os que estão em cima. Vai ajudar o coração a trabalhar melhor. E assim você ajuda, inclusive, o coração a tirar aquele monte de líquido que está ali em volta e mandar para fora. Para fora onde? Para o pé, para a perna, para qualquer lugar que não seja dentro do pulmão. Na perna pode ter quanta água quiser.
Tem tanta gente que tem linfedema andando por aí que tá tudo bem. Agora dentro do meu pulmão não pode ter água. Na prática, o que a gente vê é isso daqui, ó. É o mesmo paciente, o mesmo, tá? Na imagem da esquerda, ele tá de barriga para cima. O líquido, olha só, tá todinho naquela parte de trás do pulmão. Para quem tá vendo com laser, o líquido tá todinho aqui na parte de trás do pulmão, que é a parte de baixo da imagem. O paciente, quando ele tá em prona, olha só, o líquido agora tá ao lado do coração. Para ficar mais fácil, olha aqui, nessa linha. Na primeira imagem, pulmão em supina, olha só o que sobra de área cinza, escuro ou preta para fazer área de troca gasosa. Praticamente só o pulmão ali do lado direito. O coração é essa coisa branca aí no meio. Essas coisas que estão brilhando no coração podem ser um acesso, uma válvula. Parece que é um acesso. E aí na tomografia ele dá um flash assim, ele fica meio brilhante, tá? Parece ser um acesso central. Mas o foco não é esse. Mas repara como o lado esquerdo do pulmão só sobrou uma pontinha, aliás, do pulmão esquerdo, sobrou uma pontinha de nada. O pulmão direito ainda sobrou uma área um pouquinho maior. Agora, quando você vira o paciente de barriga para baixo, olha como aumentou a área de troca. O pulmão direito, ele estava mais ou menos bom, ele continua mais ou menos bom, mas o esquerdo, poxa, você praticamente desafogou todinho. Ele já voltou a abrir praticamente. Conseguiram visualizar? Lembrando que quando o paciente vira de barriga para baixo, muda, tá? Então o esquerdo é o direito da imagem da esquerda vira o esquerdo da imagem da direita. Mais confuso ainda, né? Para quem está vendo laser, eu estou fazendo a pontinha do pulmão do lado esquerdo e depois do lado esquerdo vira uma área enorme para ventilar. Então, pronar o paciente aumenta a área de troca pulmonar. Assim eu consigo melhorar a entrada de oxigênio e, principalmente, saída de gás carbônico. Pronar o paciente pensando em melhorar a oxigenação, relação PF, é o que quase todo mundo faz, mas não necessariamente aumenta a chance de sobrevida. Agora, quando você mede, então, a relação PF, aquela PaO2, que vai dar, sabe, 300, 200, 100, para saber se a Sara está grave ou não, quando você prona o paciente, os que sobreviveram mais não necessariamente tinham melhor na relação de troca gasosa, de oxigênio. Mas os pacientes que sobreviveram mais foram os que com a prona colocaram mais gás carbônico para fora. Então, gás carbônico está associado à morte. Ventilação mecânica protetora, vamos lá. Volume corrente 6 ml por quilo. PIP. Uma PIP ideal seria uma PIP onde a platô fique abaixo de 30. Ou que você siga aquela tabelinha ali, mas aquela tabelinha ali, como eu já te falei, ela está mudando, está caindo por terra. Inclusive, eu estou trabalhando agora numa pesquisa para tentar mudar essa PIP table aí, mas ela funciona bem até aqui. A FiO2 é a menor necessária. E a prona pode ser indicada sim. Para quem? Para quem você não consegue usar uma PIP alta, porque a pressão de platô está estourando, o volume corrente não tem mais o que ser feito, porque você já colocou um volume corrente alto de 6 ml, mas não está conseguindo tirar o gás carbônico. Você já colocou frequência respiratória, que a gente vai chegar já já. Já colocou tudo. Mas ainda assim o paciente está grave. Prona ele. Lembrando que para pronar o paciente precisa da ajuda de muita gente. Muita. Precisa obrigatoriamente um médico, um físio e um enfermeiro.
E o jeito mais fácil de dizer é: precisa de quem estiver perto para ajudar na parte física. Porque é pesado, né? Você vai virar um paciente de barriga para baixo. Um paciente que está sedado, um paciente que está bloqueado, que está entubado, que está cheio de acesso, que está recebendo medicamentos para ficar sedado, para subir drogas. Inclusive, quando você virar o paciente, a parte hemodinâmica dele vai bagunçar toda. Porque o coração dele está acostumado com um peso. De repente você tira esse peso, ou você coloca outro, vai bagunçar a mecânica pulmonar dele. Cardíaca, perdão. Vai dar uma bagunçada. Para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui um vídeo. Tenho. Há muito tempo atrás, na época do Covid e tudo mais, a nossa equipe fez um vídeo para ensinar como pronar um paciente. Eu vou colocar esse vídeo lá no grupo da mentoria. Ele tem 9 minutos. Não precisa assistir tudo. Mas tem uma parte que eles vão falar tudo isso que eu estou falando. Precisa de toda a equipe multi. Estou adiantando aqui conforme o vídeo está indo, tá? Mais importante são essa tríade: médico, enfermeiro, físio. Alguns materiais de proteção do paciente, porque uma coisa é você colocar pressão sobre suas costas e sobre sua sacral. Já aumenta muito a chance de você ter uma lesão por pressão. Agora imagine você colocar o peso do seu corpo em cima da sua cara, do seu nariz, da sua bochecha, da sua maxila, do seu queixo, que são pontos de osso, né? Clavícula, a caixa torácica, mulheres com a mama. Poxa, ficar de barriga para baixo dói, machuca. Para homens, a região do pênis precisa ser ajustada, porque se você deixar aquele negocinho de lado, ele pode esquemiar e pode machucar. Aqui na região do joelho, na região dos isquios, pode machucar. Então a gente coloca a proteçãozinha nisso tudo e vira o paciente de barriga para baixo. Coloca um lençol por cima, coloca um lençol por baixo, enrola os dois, faz como se fosse um pão e vira o pão para baixo. O físio vai na cabeça, a enfermeira vai cuidando dos acessos, o médico pode estar cuidando dos dois juntos, mas também precisa cuidar de tudo isso junto. Vai para um lado, virou, deixa o paciente virar para o outro naturalmente. A cada 2 horas, a gente não pode mudar muito o decúbito, então a gente vai virando os braços na posição do nadador. Então, primeiro o paciente fica com a cabeça para um lado e com a mão para cima. Depois a gente vira a cabeça para o outro e vira a mão também para cima. E vai virando. O paciente vai ficar pronado por pelo menos 16 horas. Então o paciente fica pronado por 16 horas de barriga para baixo. No vídeo que eu vou mandar para vocês, eu sou o grandão que está lá atrás e vocês vão conseguir perceber que eu vou cuidar mais do tubo também, tá? E é a responsabilidade do... Fechou? Dúvidas, meninas? Eu dei o vídeo lá depois para vocês assistirem, tá? Eu tenho uma dúvida. Pode falar, No cara. caso, ele vai ficar 16 horas. Aí vai voltar ele para supino. Aí depois de quanto tempo pode voltar ele para prono de novo? A gente usa o padrão 16/8 para fechar 24 horas. Então são 16 horas Mas de barriga aí para só baixo. vai, Pode falar. aí só vai pronar ele de novo se tiver necessidade. Se não tiver mais, aí não precisa. É isso ou vai ficar fazendo isso Exatamente. por um período de pronar e supinar até um Teve uma determinado. época aqui no hospital que a gente colocou isso de protocolo. Tipo, vai pronar 3 vezes, independente da melhora. Só que a gente percebeu que, gente, pronar um paciente não é tão fácil, não. Você aumenta muito o risco de dar ruim de várias formas diferentes.
sei lá, se alguém está meio lento e o paciente estuba. Alguém esqueceu de virar na hora certa, o acesso central sai. Machuca, traciona, arranca acesso, perde, machuca e por aí vai. Então é uma coisa que precisa estar todo mundo bem sintonizado, bem sincronizado, e todo mundo tá junto, tá junto. Mesmo assim tem muito risco. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Então, pronou o paciente, vai ficar 16 horas, pelo menos, tá? E vai supinar depois para deixar descansar. Supinou, a gente avalia de novo. Não tá bom, ou voltou a piorar, tem nova indicação de ser pronado, vai pronar de novo. Tem como. Prona quantas vezes forem necessárias. Na hora que eu encerrar essa aula, eu mostro uma foto bem pesada de uma paciente que foi pronada. Não esquece, é uma paciente que está machucada, está com Covid, está inflamada, então é um corpo que já está sendo agredido de muitas formas diferentes. E se a gente não tomar todo o cuidado do mundo para proteger esse corpo, ainda assim, tomando cuidado, ele já vai se machucar. É um corpo que vai ficar de barriga para baixo, você vai virando o pescoço. Tem pessoas que não conseguem virar o pescoço tão facilmente, então na hora de virar, ele vai ficar com a cabeça meio para baixo, assim. Agora tem um tubo dentro da boca, né? Então imagina você na cama hoje, com uma caneta na boca, tenta virar de barriga o pescoço de um lado para o outro. É difícil, você vai ter que fazer assim. Quem faz isso somos nós, viu? Da físio. Porque a gente precisa proteger a via aérea. Porque se o paciente perder o tubo, pronado, você vai ter que supinar o paciente para depois entubar. Porque ele está sem respirar, né? Então é uma situação bem intensa. A gente evita fazer. Mas se precisar, vai fazer sim. É o que pode ajudar o paciente a sobreviver. Dúvidas, pessoal? Tudo bem? Então a prona, ela é indicada para uma ventilação mecânica protetora. Mas, de novo, é menos lesiva é a palavra. Melhora a chance de vida, mas é um risco bem alto. Eu vou encerrar a gravação, e eu vou encerrar porque eu não posso colocar uma foto dessa no YouTube porque ela não está pronta. Vai dar para identificar o paciente e tudo. Então eu vou fechar. Quem quiser depois pode mandar mensagem, a gente faz uma nova apresentação só para mostrar isso, tá bom?